Olá pessoal, eu sou a Camila, sou a professora de Química e hoje nós vamos ver a constituição da matéria e a classificação da matéria. Em 1808, o cientista britânico John Dalton propôs uma teoria para tentar explicar do que toda a matéria é feita. Essa teoria ficou conhecida como teoria atômica de Dalton. Segundo Dalton, toda a matéria é formada por pequenas partículas esféricas, maciças e indivisíveis, que ele denominou de átomo. Portanto, segundo Dalton, átomo é a menor parte da matéria, ok? Ainda segundo a teoria atômica de Dalton, todo átomo, que apresenta todos os átomos que apresentam mesma massa e tamanho, eles irão apresentar propriedades químicas semelhantes. E o conjunto de todos os átomos que apresentam propriedades químicas semelhantes, que apresentam a mesma massa e mesmo tamanho, vão formar um elemento químico. Portanto, elemento químico é o conjunto de átomos iguais. Ok? Ele também descobriu, segundo a teoria de Dalton, os elementos químicos eles podem se unir em diferentes proporções, certo? Para formar as moléculas. Portanto, o que seria uma molécula? Seria a união de átomos de elementos químicos iguais ou diferentes. Certo, gente? Então, por exemplo, se eu desenho aqui, eu tenho esses 3 átomos aqui, que eu fiz de laranja, e tenho outros 3 átomos aqui em preto, certo? O que a gente pode concluir? Que esses átomos aqui que eu fiz de laranja, eles apresentam as mesmas propriedades. Como é que eu sei disso? Porque eles apresentam mesmo tamanho, eles apresentam mesma massa. Portanto, o conjunto de átomos iguais, vai formar um elemento químico. Então, esses caras aqui vão formar um elemento químico. Por exemplo, o hidrogênio. Agora, esses outros 3 átomos aqui, eles também não apresentam mesma massa, mesmo tamanho? Então, eles também apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, eles vão formar um outro elemento químico diferente desse, porque a massa deles é diferente dessa, o tamanho deles é diferente dessa. Então, esses 3 aqui vão formar um outro elemento químico, por exemplo, o oxigênio. Entendido a diferença? Átomo seria cada bolinha dessa daqui, o conjunto de átomos iguais forma um elemento químico e, por exemplo, se eu unir um átomo de oxigênio com 2 átomos de hidrogênio, eu já vou obter a molécula de água, porque eu tenho a união de elementos químicos. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Certo, gente? Entenderam a diferença de átomo, elemento químico e molécula? Sabendo disso, agora a gente já pode compreender a classificação da matéria. A matéria pode ser classificada em substância pura ou mistura. É fácil saber a diferença. Se eu tenho um recipiente que tem apenas água, mais nada, e tenho outro recipiente que tem água e álcool, é fácil saber que onde eu tenho apenas água, eu tenho uma substância pura, e onde eu tenho água e álcool, eu tenho uma mistura. Passando isso para uma linguagem química, o que seria então uma substância pura? Substância pura é a união de moléculas iguais em um mesmo espaço. Naquele recipiente onde eu só tenho água, eu só tenho moléculas de H2O. Não tenho mais nenhuma outra molécula. Certo? Agora, naquele outro recipiente que eu tenho água e álcool, eu tenho moléculas de água e moléculas de álcool. Portanto, mistura seria a união de moléculas diferentes em um mesmo espaço. Ok? A substância pura pode ser dividida em substância simples e substância composta.
O que seria uma substância simples? É aquela que é formada por um único elemento químico. E uma substância composta é aquela que é formada por mais de um elemento químico. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um recipiente que tem apenas gás carbônico. A fórmula do gás carbônico é CO2. Então, esse recipiente aqui tem apenas gás carbônico, tem uma substância pura, certo? E nesse outro recipiente aqui, eu tenho apenas gás oxigênio, O2. Ou seja, aqui eu também tenho uma substância pura, tenho moléculas iguais. Mas qual é a diferença dessa substância pura para essa aqui? É que aqui eu tenho um único elemento químico, apenas oxigênio. Então eu falo que aqui eu tenho uma substância pura simples. Já aqui eu tenho mais de um elemento químico, no caso eu tenho dois, carbono e oxigênio. Então eu falo que eu tenho uma substância pura composta, ok? E a mistura? A mistura ela pode se dividir em mistura homogênea e mistura heterogênea. Mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase. Por exemplo, quando eu misturo água e álcool. Não dá, eu olhando o recipiente, não dá para eu saber onde está a água e onde está o álcool, porque eles vão se misturar todinho, eles são miscíveis e vai formar uma única fase. Já quando eu misturo água e óleo, eu consigo ver muito bem. Água e óleo, eles não são miscíveis, eles não se misturam completamente. Então eu vejo que a água fica embaixo no meu recipiente, porque ela é mais densa, e o óleo fica em cima. Então, misturas que apresentam mais de uma fase eu chamo de mistura heterogênea. E misturas que apresentam uma única fase eu chamo de mistura homogênea. Ok, gente? Valeu e até a próxima aula.